realmente aprende a pescar. E eu poder ter um time meu, né, e torcendo, e competindo, e ganhando, isso para mim foi um sonho. Ser campeão brasileiro pela Série C, num time da sua cidade. Eu ainda era capitão, tive o prazer de erguer o troféu, tô marcado na história do clube, mas é que eu levo com muito carinho. Que eu faço parte dessa família, né? E que é um clube com certeza que vou levar sempre com muito carinho no meu coração e vai ter sempre o meu respeito. Na época, ele me ajudou bastante, eu pude realizar o sonho, meu sonho, né, particularmente, mas dando a casa para minha mãe e para meu pai. Você ter e relembrar depois de vários anos o suporte aonde que você começou a sua vida, né? Quem sabe um dia eu não volte, né? Não sei se mais dentro de campo, mas de alguma maneira poder ajudar fora, um clube que me ajudou tanto e me proporcionou tantas coisas boas. E a gente fica triste porque é um clube ali que marcou minha vida, minha carreira, uma nova oportunidade eles me deram. E mostrar todo o meu carinho por esse clube aqui. É um clube que eu passei a gostar, a amar, e eu faço parte dessa história aqui. Deus abençoe a todos aí. Assim chamamos com razão. Quem não sabe muito da história não tem noção do que o futebol pode perder. Bom, nós já há mais ou menos uns 30 anos, a família Malucelli Trombini fazia excursões para a Europa para jogar com o futebol master. E o amor pelo futebol fez com que a família Malucelli Trombini, além desse projeto de futebol master, nós começamos a pensar em fazer um projeto social. Aí começamos o projeto social do Malutron com meninos de rua. Na época, a prefeitura selecionava os meninos de rua e mandava para nós cuidarmos. E nós abrimos uma escolinha de futebol paga, com alunos que podiam pagar, e misturamos com esses meninos. Recebi um convite, né, depois de lesionado, para nesse tempo que eu fosse recuperando, eu pudesse dar aula na escolinha na época que estava iniciando. E o interessante é que naquele mesmo ano, né, eu recebi o convite por eles, né, de estar à frente de uma categoria que era Cobrinhas na época, e prontamente aceitei, e a partir daquele instante nós fomos até a final daquele campeonato, decidimos com o Paraná. A partir daquele momento eu gostei do negócio. O Malutron, que nós já nessa época participávamos de juniores. E fomos campeões na época, e aí resolvemos entrar para o futebol profissional. Coincidiu que justamente nessa época foi implantada a Lei Pelé. E nós somos o primeiro clube empresa que estávamos aptos a nos registrar na CBF para constituir esse primeiro clube empresa. Então, o Malutron sempre foi uma sociedade anônima, composta por ações. O Grupo Trombini tinha uma parte das ações, o Grupo J. Malucelli outra parte, e nós aportávamos, o Grupo Trombini aportava uma parte do dinheiro, o J. Malucelli outra parte do dinheiro, para formar o Malutron, para formar o futebol profissional do Malutron. Por ser, eu acho que, se não foi o primeiro, acho que foi um dos primeiros clubes empresas do Brasil, né? Então era uma novidade naquela ocasião, e por ser uma novidade a gente não sabia como as coisas iam acontecer, né? E para mim foi uma grata surpresa. O salário em dia, a estrutura dentro da sua época era muito boa também, é bastante gratificante, né? E a marca Malutron, ela foi muito rápida, né? E a extensão foi muito grande, um grupo fechado, né? Onde em 98 a gente foi campeão da segunda divisão do Paranaense. Aí em 99 disputamos já a primeira divisão com os clubes grandes da capital, né?
fomos em 2000 com o objetivo do clube buscar um título nacional. O que aconteceu com o futebol já era desorganizado naquela época. A CBF, para fazer um campeonato brasileiro, ele teve que criar módulos azul, módulos branco, módulo verde, módulo amarelo, né? Nós nos encaixamos num desses módulos, que era na época a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Se eu falar que no início dessa competição estava se acreditando que chegaria a uma final, né, até mesmo a conquista, estaria mentindo. Mas eu me lembro muito bem que as 2 primeiras partidas nós perdemos fora, foi pro ET Jundiaí, depois pro União Bandeirantes. E se a gente tivesse mais uma derrota, praticamente nós estaríamos fora. Quando a gente chegou em Curitiba, depois dessas 2 derrotas, o pessoal da direção contratou mais 3 jogadores experientes, até porque quando nós iniciamos a competição, nós tínhamos apenas 12, 13 jogadores. Aí o Mauricinho brinca nessa porque nós somos emprestados, disputando o Campeonato Paranaense, né? O Juarez emprestou nós para o Operário de Ponta Grossa, eu, o Mauricinho, mais 2 atletas, e emprestou o pessoal. E nós fomos disputar a segundona lá. E aí o Malutron entrou e nós estávamos nas decisões lá e nós não podíamos voltar. E nas 3 primeiras rodadas teve 3 derrotas. E nós chegamos ao Mauricinho, tinha o Flávio, né? Flávio, Tcheco, Batatinha. E dali nós começamos a vencer. Desde a chegada desses reforços, nós ficamos 17 partidas sem perder. Fomos perder lá contra Tuna Luz às 11 horas da manhã em Belém do Pará. Aí não tinha como perder, né? E ali fez a gente se fechar. Grandes jogos nós vencemos inacreditáveis, né? Nós perdemos jogos de 3-0, nós viramos para 4-3. Nós precisamos vencer o jogo contra o ET Jundiaí, 20 mil pessoas. Nós com um jogador a menos, nós perdemos o jogo, nós viramos e fomos para a final. A própria decisão contra o Uberlândia. A forma também que a equipe, né, por sinal bem trabalhada pelo Amaury Knevites e por todo o trabalho que estava sendo desenvolvido, se via que realmente algo estava crescendo, né? A equipe desenvolvendo, evoluindo a cada jogo. E começando lá, né, o primeiro jogo contra o Uberlândia. Todos sabem, eu sou de Uberaba. Uberaba é o maior rival do Uberlândia e é igual a Atletiba. E eu como uberabense, né, sabendo que era na final contra o Uberlândia, toda a cidade de Uberaba voltou também a torcer para o Malutron também, né? Então isso teve não sei quantas pessoas que foram de Uberaba lá no Parque Sabiá. Nós fizemos um grande jogo, né, Maurício? Mas nós perdemos acho que o Márcio Giovannini no comecinho do primeiro tempo. 20 minutos do primeiro tempo nós tivemos um homem expulso, né? E aí nós com 10 jogadores, eu acho que o Mauricinho foi substituído, né, e fizemos o jogo de igual para igual, lotado, né, e eles fizeram um gol numa bola rachada, e aí a qualidade do Batatinha, o Batatinha, lembra, todo mundo quando eu Uberaba, saiu do meio de campo fintando todo mundo, foi lá e fez um golaço, né, calando o estádio. Precisaria, né, de um trabalho, e foi feito um trabalho realmente para que se pudesse, né, ter o melhor rendimento mesmo no momento de grande pressão que o clube passava, no sentido de conquistar algo que ainda não havia conquistado. E a decisão ela foi um pouco tensa, né? Foi um pouco tensa, nós começamos aí perdendo de 1-0, né, Maurício? Começamos perdendo de 1-0 para o Uberlândia e o gol valia muito, né? E até então, aí já em seguida o Mauricinho fez uma grande jogada, a gente brinca que foi o único drible que ele deu, um drible que ele até hoje não sabe como que ele deu aquele drible no zagueiro, e como sempre ele que me deu várias assistências, né, durante os anos no Malutron, a gente fazendo a dupla junto com o Flávio também, ele fez um cruzamento, eu pude fazer o gol. E aí também já no primeiro tempo o Ednelson de cabeça, nós fizemos 2-1, terminamos o primeiro tempo, né, e segundo tempo voltamos bem, tivemos oportunidades, e aí o Tcheco e o Mauricinho até já tinham saído do jogo, né, e eles empataram, faltando aí 8 minutos, coisa assim, 2-2 davam eles, né. E ali me lembro como hoje, eu fui tomar uma água, o Mauricinho e o Tcheco chorando já no campo, todo mundo cabisbaixo, e teve um lance do nada, e eu acreditei na jogada, praticamente foi o último suspiro
né, nos 45 e veio a mão santa, eu senti me tocando, eu caí, o árbitro deu pênalti, né, e ali o estádio veio abaixo, mas nós em silêncio, né, porque nós todos já desgastados naquele momento. Se nós fizéssemos, nós éramos campeões, se nós perdêssemos, nós perdíamos o título. E nós, praticamente, que estávamos jogando, nós não tínhamos condições nenhuma de bater o pênalti. E ali estava o Flávio, né, eu acho que foi honrar tudo que ele fez pela história do Malutron e por ter sofrido por lesão, né, ele foi um cara que foi lá e fez o gol e deu alegria para todos, né. E a gente pode hoje guardar de lembrança e reconhecido pelo aquele gol que ele fez. Foi uma das maiores emoções que eu tive na minha vida como empresário e como esportista, porque a Vila Capanema praticamente lotou, nós ganhamos a partida, desfilamos em carros de bombeiros, ficamos famosos no Brasil inteiro. Na época, as revistas de economia também, os jornais Estado de São Paulo, Valor Econômico, Isto é Dinheiro, todos deram uma ênfase muito forte para a conquista do Malutron na época, e eles brincavam até que o Malutron parecia, a princípio, o nome de remédio, que não combinava com o futebol, tinha que explicar o porquê daquilo, né? E a hora que nós acordamos, quando nós fomos campeões, me lembro como hoje, aqui nesse próprio estádio, né? Tinha mais de, não sei, 30 membros de imprensa do Brasil todo, quando nós íamos jogar contra o Cruzeiro, né, lotado aqui, treinamento de jornais, todo mundo querendo saber quem era. Infelizmente no primeiro jogo nossa folha era barata, nosso time era humilde, mas nós ficamos praticamente sem 5, 6 atletas que vinham daquela sequência, né? Nós perdemos aqui o jogo na Vila Capanema de 3-0. E lá no Mineirão nós jogamos completo e fizemos um grande jogo, até a torcida do Cruzeiro vaiou o Cruzeiro o tempo todo, porque nós fizemos um grande jogo, nós empatamos lá. Então assim, fechamos também com chave de ouro também, né? Ficamos entre os melhores do Brasil. Mas a data, a época foi uma época errada para ser campeão. Porque naquela época você poderia alçar a Série B, mas você não tinha um incentivo financeiro da CBF, nenhum. Mas como a gente também entendia que o nosso maior objetivo não era cair, o objetivo acabou sendo atingido, né? Não da forma como a gente queria, porque acabamos indo para essa repescagem, mas a gente acabou escapando. Mas foi um aprendizagem até, né? Para os próprios diretores naquela ocasião, que na sequência não acabou participando mais da Série B por opção do clube, e era uma coisa muito realista para o clube, né? Por se tratar de ser um clube empresa, eles não queriam acabar se enforcando. 2004. Pelo que vocês contaram aí, a passagem não foi muito boa, não, né? A passagem não foi muito boa, né? Que veio eu, Flávio e o Silvio, o zagueiro, né? Tivemos uma fase meio ruim no Campeonato Paranaense, brigamos para não cair, né? Mas conseguimos não deixar o Malutron cair, né? Que era J. Malucelli, já tinha virado J. Malucelli em 2004. Na verdade, os que gostavam muito do futebol eram os Malucelli. Os Trombini estavam nesse processo como uma parceria, por ser parente e tudo mais. E como o futebol começou a ficar caro, nós nos reunimos e aí eles saíram da parceria. Foi daí que nós mudamos para J. Malucelli, para tentar fazer um marketing para o grupo, né? Porque o grupo, o J. Malucelli, começou a sustentar o ex-Malutron naquela época, 100% das suas despesas. São José dos Pinhais foi uma terra ali que eu nasci, mas nunca abraçou da forma que nós esperávamos, né? O Malutron na época. Hoje em dia, o J. Malucelli, né, que é o Malutron, tem seu próprio estádio. Acho que isso faz realmente hoje um pouco de diferença. Já tem um pouquinho mais de torcedor, não só a família, mas já tem um pouquinho mais de torcedor. E é a identidade do clube. Fala assim, jogar hoje com o J. Malucelli, já sabe que vai jogar lá no Eco Estádio, então isso já cria uma identidade. Como nós precisávamos ter um campo aqui, que São José dos Pinhais ficou inviável, e a topografia do terreno ajudava muito, porque já tinha o barranco para constituir a arquibancada.
E o campo, já existia um campo lá de treinamento, que não era como é hoje. Então, com isso, nós com muito pouco dinheiro construímos o Ecoestádio. Joguei o Campeonato Paranaense pelo Cianorte, voltei para Curitiba e aí estava ali no Parque Barigui, né, correndo e me exercitando para o próximo desafio do segundo semestre, quando encontrei na época o Sandro Forner. O Sandro Forner hoje ele é treinador do Curitiba na categoria de base e ele era auxiliar técnico do Luciano Gusso, no J. Malucelli. E o J. Malucelli iria disputar a Copa Paraná do segundo semestre daquele ano, 2007. E aí me surgiu o convite, acabei falando com o Nenê, com o seu Juarez, que eu já os conhecia, né? E aí surgiu o convite, eu não pensei duas vezes, fui pro Jota e graças a Deus foi a melhor escolha que eu fiz na minha carreira. Com certeza tem muita história aí por trás, né, por trás dessa conquista. E essa aqui também que fiz parte, né? Iniciei o trabalho, foi a Copa Paraná 2007, né? Então, bonita também, né? Foi de uma forma um pouco mais direta, né? E essa aqui, mais indireta, o treinador na época era Mauri, né? Conseguimos esse título contra o Londrina, né? Uma decisão difícil. Nosso time era muito bom do J. Malucelli, né? Muitos jogadores. Acabei sendo vice-artilheiro, perdendo para o meu próprio companheiro de ataque, que na época era o Marcelo Soares. Ele fez um gol a mais do que eu. E fizemos um campeonato brilhante, assim. Fomos campeões, conseguimos a vaga para o outro ano da Série D. Não lembro se era a Série D ou C. E da Copa do Brasil. Então ali tudo começou, né? Porque sempre vai jogador qualificado ali pro J. Malucelli e de lá sai para outros clubes. Porque ali é uma grande porta para o jogador se levantar, para poder mostrar seu futebol. O J. Malucelli tinha acabado de ser campeão juniores, né, do Paranaense. Tinha meninos muito bons, eu lembro do Oliveira, que era um meia, o Jusilei, né? E naquele ano a gente encaixou e só não fomos campeões justamente pelo regulamento, né? Onde o Atlético jogou as 7 partidas em casa na segunda fase, já começava com 2 pontos na frente e a gente acabou terminando com a mesma pontuação do Atlético Paranaense, mas perdemos pelos critérios de que realmente se terminasse igual o Atlético era campeão, né? E isso foi a primeira partida da segunda fase, um jogo lá na Baixada, onde nossa equipe acho que fez o melhor jogo do campeonato, assim, realmente a gente passeou, né, em cima do Atlético Paranaense e nós perdemos o título, por incrível que pareça, contra o Nacional de Rolândia, né, um jogo fora, um jogo difícil, campo ruim, onde se a gente tivesse ganhado ali, a gente seria campeão, né, mas para alguns jogadores foi muito especial, o Jusilei acabou indo para o Corinthians, eu tive a oportunidade de retornar para o Curitiba para disputar um campeonato brasileiro e assim outros jogadores também tiveram oportunidades, então realmente foi um ano especial para o clube. Na vida você se arrepende das coisas que você não faz. Se nós não tivéssemos feito a parceria, provavelmente hoje nós estaríamos arrependidos. Se nós tivéssemos feito a parceria, poderia ter sido um sucesso. A Série D do Campeonato Brasileiro começa neste final de semana com 2 representantes paranaenses. O Londrina estreia domingo no Estádio do Café contra o Naviraense. E na segunda-feira acontece o primeiro jogo da história do Corinthians Paranaense. A apresentação do novo uniforme aconteceu ontem. O ex-J. Malucelli será agora alvinegro e levará no peito o escudo do time paulista com 2 alterações: a data de fundação e o nome paranaense. Eles obrigavam a nós usarmos o Estado de São Paulo e não do Paraná. Porque nos estatutos do Corinthians consta que é proibido a inserção de qualquer marca da cor verde na camisa do Corinthians em função do acirramento que há entre o Corinthians e o Palmeiras. E nós tínhamos a bandeira do Paraná, que era verde. E o paranaense não aceitava também o Corinthians sem a bandeira do Paraná também, né? Teve um pouco de rejeição, então a gente sofria muito, a gente ia jogar contra, né, era xingado, dizia que a gente era paulista, mas foi uma decisão, foi uma parceria, na verdade, né, que o senhor Joel fez, acabou rendendo frutos. Na Copa do Brasil a gente estava muito bem, eliminando uma equipe tradicionalíssima, que era o Juventude, na primeira fase, depois eliminamos no Ceará, contra o Ceará, né, em um jogo lá no Castelão, nós estávamos praticamente eliminados, aí aos 48,
48, 49, eu tive a oportunidade de fazer o gol e eliminamos uma equipe que estava na Série A, dentro do estádio deles, com bastante gente. Foi assim, foi histórico para nós, assim. Mas a nossa sede aqui em Curitiba, nós fizemos e damos esforços para tentar fazer uma torcida, para tentar fazer uma identidade, né? Mas não conseguimos. Mesmo com o incremento do Corinthians Paranaense, que foi a última cartada que eu tentei dar. O que o senhor acha da torcida do Jota, aqueles 10, 12 que sempre vinham lá nos jogos? Eu adorava eles, né? Porque aquilo ali foi uma coisa espontânea. Não foi uma torcida comprada, né? Foram os meninos que entenderam o projeto, quiseram nos apoiar, né? E foi sem dúvida uma coisa emocionante, para mim foi. Comecei a vir acho que em 2011, 2010, 2011, e é que eu moro aqui perto, né? E aí eu descobri que tinha um time, meu pai veio comigo. Aí, vamos lá assistir um jogo. Eu até entrei errado, treino a torcida visitante ali no primeiro dia. E aí eu gostei do ambiente, gostei do clube em si, passei a vir mais vezes. Primeira vez fui como um torcedor comum, assim, igual vai nos estádios aí, ficava sentado e tudo mais, assistindo, só que eu vi uma torcida lá. Vi um grupo de pessoas que estava reunido e tudo mais, e eu achei interessante. Na próxima rodada, que também era aqui no Joguito Malucelli, eu já me entrosei ali com a torcida, fiquei. Nunca mais saí. De 2014 pra cá só zoeira, 3 paranaenses, Série D. Já tinha no peito. Já tinha no peito. Mais do que já tinha no coração. Mas eu via com dava risada, mas era um carinho assim que os meninos tinham lá que até hoje eu sinto falta, assim. Por isso que eu falo, às vezes não é uma equipe grande, que não tem tantos torcedores, mas é diferente, é um clima diferente, é algo diferente. O Jota Malucelli sempre foi um clube diferente. Esse eu acho que é um dos momentos mais aguardados do jogo, cara. É quando eles anunciam o público que está presente, né? Então sempre tem aquela voz ao longe, falando no microfone. Cara, a gente fica esperando cada jogo, a nossa meta é passar assim dos 150, o máximo que a gente conseguir, cara. Relacionado ao empresário, como eu posso dizer? Irrelevante. É meio irrelevante, porque muito jogador vem pro Jota, joga muita bola. Temos o exemplo do Cristóvão, Fabrício, que a gente tem como ídolos aqui. Pra mim é gratificante, chamando de vibrador, aí que eu queria vibrar mais ainda, queria fazer lances mais bonitos ainda. Então pra mim é uma alegria enorme aí, fico até feliz, mandar um abraço pra eles ali. Então, Jota jovem, né? E ali não tem cobrança, nem tanto de torcida, até porque a torcida nossa, a maioria é dos nossos familiares mesmo. A diretoria também não costuma pressionar muito, até porque o Jota Malucelli vem de muitos anos aí fazendo boas campanhas no campeonato, então eles também não tem nem o que cobrar quase. A gente está muito bem na Copa do Brasil, já pegamos o Vitória de cara, uma equipe também que estava na Série A. Fizemos um jogo fantástico em Curitiba, merecíamos uma vitória até de um placar elástico, acabamos empatando por 1-1 esse jogo, eu fiz o gol. Mas eu não lembro. E aquele jogo foi sensacional, o Jota botou a vitória na roda. Teve um pênalti no primeiro tempo, bem ali, o Bruno Batata foi bater, o Coelho atravessou a área bem antes da cobrança, assim, saindo correndo atrás dele. Mas o que a gente vai ter é isso aí, olha, todo mundo preparado para a cobrança e um Coelho invadiu o gramado e atrasou a batida do pênalti. Um jogo assim, fora do comum pra gente. Acostumado ali só com times de Série D e Paranaense, então pegando o Vitória, que é um clube de Série A, de grande expressão, na Copa do Brasil, que é um campeonato também de grande visibilidade. O Jota Malucelli foi especial e conseguimos uma classificação lá heróica, né, nos pênaltis, como você falou, mas foi uma experiência maravilhosa assim para nós, para todos que estavam participando daquele momento ali. O pensamento meu encaixou muito com aquilo que o Jota Malucelli pretendia, que era fazer um time para chegar nas competições que disputasse. Eu acompanhando de longe, tinha a melhor equipe, mas infelizmente por aquele problema, né, do caso do Jetterson, acabou sendo eliminado do campeonato, uma pena, né? Mas tinha tudo para ser campeão, porque era, para mim, a melhor equipe do Paranaense. Na verdade, eu só soube depois que eles nos tiraram os pontos, porque eu fui prevenido disso pelo meu presidente, mas ele mostrou o estatuto
E o estatuto dá plena condição para o Jetterson. Nós não tínhamos a menor expectativa de perder essa parada. Em primeiro momento eu fiquei meio assustado, né, com a situação, enfim, mas nessa situação aí eu não tive nada, não teve nada, só o meu nome que estava envolvido, porque eu mesmo não tive problema nenhum, até porque não sou eu que mexo com isso, né, minha função é dentro de campo, então quem mexe com essas funções aí de contrato, de bid, enfim, eles que tinham que tomar esse devido cuidado e não foi tomado e aconteceu tudo isso de novo. Foi uma repercussão muito grande devido ao que já tinha acontecido com São Paulo e daí também já repercutiu muito forte esse outro problema com o J. Malucelli. Infelizmente foi com o J. Malucelli. É uma tristeza, né, saber disso, né? Até porque quando você vai fazer uma viagem de umas quartas de finais, você sabendo que não vai ser homologado o jogo, é complicado. Se perdendo ou ganhando vai dar no mesmo. O interessante, poucas pessoas percebem e falam, é que essa notícia aconteceu no início e assim, em nenhum momento afetou o rendimento dos atletas e do trabalho que estava sendo desenvolvido, o que não é fácil. Acabamos vencendo a primeira, né? Primeira votação que teve aqui em Curitiba. Infelizmente, na segunda, lá foi lá para o Rio de Janeiro e não terminou um final feliz. A gente foi treinar e a gente acabou escutando as votações pelo rádio e ficamos muito tristes, ficamos muito decepcionados assim, porque poderia ter sido um ano assim para chegar na final, porque a gente tinha uma grande equipe, assim como nos anos anteriores. E para nós foi um golpe duríssimo termos ficado fora, né, de um campeonato que tínhamos tudo para chegar e com certeza conquistarmos até mesmo o título. Você hoje está cansado de investir no futebol? Tô, porque o futebol ele ficou muito difícil de tocar o futebol. Não adiantava você investir, ser campeão da Série D, você entrar numa Série C, sem recurso e sem apoio. Então a gente tentando enxergar o futuro, é que a gente viu que não compensava você continuar com o projeto. Então, ano que vem... nós estamos tentando, né, através do Paulo Rink, que assumiu o Sub-17, recomeçar com os meninos, porque eu imagino que daqui a uns 3 anos ou 4 anos, o futebol vai ser olhado para as categorias menores. Terá que ser olhado, não tem outra. Então, quem sabe a gente recomeça um projeto para daqui a 3, 4 anos você ter condição de tratar o futebol como uma empresa e ter recursos para tocar um futebol profissional. Eu acho que vai demorar uns 3 anos para isso. Então, nós vamos recomeçar um projeto para quando chegarmos daqui a 3 anos, nós estamos prontos para voltar. Eu fico entristecido também, porque é um clube que eu tenho uma história, tenho um carinho muito grande, mas eles devem ter as razões deles. A gente tem que procurar entender e aceitar, mas eu acho melhor que tivesse essas atividades como profissional, né? É difícil pra gente você explicar, o J. Malucelli vai ficar fora, não vai disputar mais campeonato. Pra nós é um pouco doído no coração pra quem ama esse clube, né? Porque vai morrer uma história, né? Vai morrer uma história que não pode terminar assim, né? Porque é um clube vitorioso, né? Eu creio que todos aqueles que gostam, né, desse clube seria muito triste ver um clube, né, que iniciou tão bem e que teve algumas conquistas, que é um clube profissional, acabar, né? Mas não somos nós que vamos decidir isso, né? Se dependesse de mim, eu gostaria que isso não acontecesse. E a gente fica triste, né? Um clube estruturado, paga salário em dias, não deixa faltar nada para os jogadores que estão ali. E a gente fica triste, fechar as portas, né? E espero que o J. Malucelli continue. É como fala o torcedor, né? O J. Malucelli vive, né? Para mim vai ser difícil se um dia o J. Malucelli decidir não ter mais. Para mim vai ser estranho, vai ser uma perca muito grande, assim, porque é um clube que está no meu coração, é um clube que eu amo realmente, que me deu todas as oportunidades possíveis na minha vida, assim, na minha carreira. Vou encerrar aqui com a nossa frase do grupo aqui: o J vive e nós vivemos juntos.